Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Amém. Somente esse versículo por enquanto. Amados, o Evangelho de João, que estamos falando do último capítulo, capítulo de número 21, é um evangelho que conclui. João começa a escrever do capítulo 1, apresentando Jesus na sua origem, ou apresentando que ele era o início de todas as coisas, e vem até chegar à crucificação e o sepultamento e depois a ressurreição. João fez essa narrativa, trazendo os ensinamentos de Jesus e os eventos que aconteceram durante o tempo e Jesus estava aqui neste mundo ou na terra fazendo a sua obra. No capítulo 1, João escreve que ele era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo quanto foi feito, só foi feito por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito teria feito. E depois, logo mais aparece João Batista, e João vem narrando sobre João Batista. João o evangelista, e João Batista é o que veio antes de Jesus. E também apresenta no capítulo 1 os seus primeiros discípulos. Depois no capítulo de número 2, houve-se o casamento lá no Caná da Galileia, aonde foi apresentado o primeiro milagre registrado na Bíblia, aonde o milagre conhecido por toda a igreja, aonde Jesus transforma a água em vinho, no capítulo de número 2. Depois, quando chega no capítulo de número 3, Jesus é visitado à noite pelo homem por nome de Nicodemos. Ele era um mestre da lei, era um fariseu, chamado de príncipe dos judeus. Procura Jesus e dizendo: nós sabemos que o Senhor é do céu, pelos milagres que o Senhor faz, o Senhor só pode ser do céu, porque se for da terra, não poderia fazer tal milagres. Jesus olha para ele e diz: é necessário nascer de novo. Aí ele para e diz: como assim? Depois de velho, voltar para dentro da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus continua dizendo: é preciso nascer da água e do Espírito, para ver o reino de Deus. E Jesus continua dizendo: é necessário nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. E ele fica sem entender, e Jesus disse: o vento vem de um lado, vai para outro lado, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E aí Nicodemo pergunta: como é isso? Ele disse: se você não entende das coisas de terra, você sendo o mestre da lei, como entenderá das coisas espirituais? E por causa deste fariseu, por causa deste mestre da lei, por causa desse príncipe de judeu, nós temos o versículo que é o textuário dos crentes, o textuário da igreja, que está lá no capítulo 6 de Evangelho 3, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 diz: ele não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18 ele diz assim: portanto todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Depois ele vai para o capítulo de número 4. Observa um contraste. No capítulo 3, João narra a evangelização de um príncipe da lei, ou príncipe do judeu, ou mestre da lei. Agora para o capítulo de número 4, Jesus entra e fica em Samaria,
Samaria, e entra na cidade de Sicar e fica do lado de um poço, o poço de Jacó. E ali aparece uma mulher e Jesus pede água para ela. E ela diz: como pode judeu falar com o samaritano? E Jesus vai conversando com ela e diz: se você conhece quem fala contigo e o dom de Deus, você pediria água, e ele daria água. E a água que ele daria para você, você nunca mais teria sede. E ela se interessou por isto e disse: então me dá desta água para que eu não volte mais aqui. Ela foi justamente ao meio-dia, porque ela era afastada da sociedade, ela não se misturava, porque ela tinha intimidade, ou era tímida por a sua vida que ela tinha. Então, todo mundo buscava água de manhã ou final da tarde, mas ela foi ao meio-dia para que ninguém visse ela. Jesus tinha acabado de evangelizar um príncipe dos judeus. Agora Jesus está evangelizando uma mulher que ninguém queria falar com ela, porque Jesus não faz distinção, Jesus não faz acepção, Jesus não tem preconceito. Ele prega para o príncipe, mas prega para uma mulher também desprezada. E ela sentiu o desejo da água, e ele disse: vai chamar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste a verdade, estou começando a gostar de você, você está dizendo a verdade, você já teve 5 e vive com um que também não é seu. E a mulher se interessou por aquela palavra, deixou seu cântaro e saiu a evangelizar a cidade. Jesus vai agora, João vai escrever agora no capítulo de número 5. Jesus chega no templo, festa judaica, e Jesus não entra no templo, mas ele entra pela porta das ovelhas. E ele encontra um alpendre grande, aonde tinha coxo, mancos, cegos, aleijados, todos ali esperando uma oportunidade de alguém pegar e jogar em um tanque que havia ali, porque de vez em quando um anjo descia lá e agitava aquela água, e aquele que entrasse primeiro seria curado. Então estava aquele monte de enfermo. Mas acompanha comigo, Jesus evangeliza um príncipe da lei. Jesus evangeliza num sol quente de meio-dia uma mulher. Agora Jesus vai no meio dos enfermos. Aleluia. E Jesus entra no meio do enfermo e olha para um homem que estava paralítico há 38 anos e disse: você quer ser curado? E ele disse: eu não tenho ninguém. Aleluia. Parece que Jesus disse: é quando não tem ninguém é que eu chego. Aleluia. Jesus sempre está perto, sempre ele vai de encontro. Você não está no anonimato como pensa, nem está esquecida como pensa, e nem está esquecido como pensa. Sinta Jesus chegando perto de você, e Ele tem uma palavra para mudar o cenário da tua vida. Aleluia. A pergunta para ele, para aquele homem: você quer ficar são ou quer ser curado? Ele diz: como eu posso ser curado se não tem ninguém que me leva no tanque? Jesus estava do lado dele dizendo: eu sou a cura, eu sou a cura, eu sou a cura, eu sou a cura, eu sou maior que o tanque, eu sou maior que a água, eu sou maior do que os seus que te desprezaram, que desistiram de você. Eu estou aqui, eu sou a cura. Pega a tua cama e anda, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos para o capítulo de número 6, que foi o que nós recitamos 21 dias aqui, na multiplicação de pães. No capítulo de número 6, também é citado Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Aí vai para o capítulo de número 7, havia também uma festa judaica. Jesus chega no final da festa, lá no verso 37, e toma a palavra e diz: quem tem sede? Aleluia. Ele vem socorrendo, ele vem socorrendo, ele vem socorrendo, ele vem socorrendo, ele vem socorrendo. Ele prega a palavra para o príncipe, ele prega para a mulher ao sol quente, ele sara uma pessoa que está aleijado, ele vem multiplicando pães. E agora ele diz: quem tem sede,
venha a mim e beba. Aleluia. E ele segue dizendo: quem crê na Escritura, como diz, quem crê como diz as Escrituras, sairão água de ti, matarão a sede, fluirão água. E Jesus estava falando do Espírito Santo que estava por vir. Verso de número 8. Jesus sai lá do jardim. Ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, vem os fariseus, arrastando uma mulher pelo cabelo, pelas mãos e chutando, e coloca nos pés de Jesus. Colocou no melhor lugar, aleluia, nos pés de Jesus, é o melhor lugar, é o melhor lugar. Eles pensavam que vinha destruir a mulher, mas levou no melhor lugar, nos pés de Jesus. Quem chega em Jesus sai libertado e não derrotado, aleluia. E diz: olha como diz a lei de Moisés. Essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés diz que é para apedrejar. O que é que o Senhor disse? Ele olhou para aqueles homens, todo mundo com pedra nas mãos. Ele olhou e disse: se algum de vocês não tem nenhum pecado, estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Amada Kamassubirekanahas. Aleluia. Foi saindo do mais velho até terminar. Todos foram embora. Jesus olhou para a mulher e falou: cadê os teus acusadores? Oh, meu Deus, ninguém te condenou? Ela disse: não. Ele disse: eu também não vou te condenar. Aleluia. Vai e não peques mais. Bendito é o nome do Senhor. Jesus continua a sua caminhada missionária juntamente com os seus discípulos. Chega no capítulo de número 9, encontra um cego de nascença. E seus discípulos já pulou na frente, tomou a palavra e diz: quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Foi o avô dele que pecou? Porque é assim, Jesus não condena, mas parece que alguém que anda queria descobrir aonde estava o pecado. Como se eles tivessem a solução. É o grupo dos acusadores, dos curiosos. Quem pecou? Foi ele. Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele ou foi o avô dele? E Jesus disse: ninguém pecou. É para a glória do reino ser manifestada. Aleluia. E imediatamente Jesus cospe na terra, faz lodo, coloca nos olhos do cego e diz: vai lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Aleluia, 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 aleluia. Vai para o capítulo de número 10, agora 10. Capítulo de número 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida às suas ovelhas. O bom pastor chama as ovelhas e ela entende. Aleluia. Ele compreende as ovelhas e as ovelhas também o entendem e compreendem. O bom pastor passa pela porta e não pula o curral. Agora o falso, o ladrão, ele pula o curral. O ladrão vem matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida. E vida com abundância. Aleluia. No verso 11, houve-se uma crise numa aldeia por nome de Betânia. Casa de Marta, casa de Maria, casa de Lázaro. Lázaro morreu. Buscaram Jesus. Jesus chegou depois de 4 dias. E ele perguntou: onde colocaste? Levaram ele. Ele olha para o túmulo e disse: Lázaro,
vem para fora. Aleluia. E Lázaro saiu. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele salva, Ele cura, aleluia, Ele perdoa, Ele ressuscita. Ele está no culto esta noite. Deixa eu ver quem já sentiu Ele aí. Ele está no culto esta noite. Ele está no culto esta noite. O capítulo de número 12 agora. Maria quer ser tão agradecida a Jesus por o seu irmão foi ressuscitado, faz-se uma festa, faz um banquete, e Lázaro estava na mesa com eles, e Maria quebra agora um vaso de alabastro de coentro caro, e derrama o perfume nos pés de Jesus, aleluia, e enxuga com os seus cabelos, glória a Deus. O capítulo de número 12. Capítulo de número 13, Jesus lava os pés dos discípulos, como gesto de humildade, ensinando os seus discípulos. A partir do capítulo 13, Jesus está focando a ensinar os seus discípulos, pois já aproximava da Páscoa, aproximava do sábado, da sexta-feira, de tudo o que ia acontecer. Então Jesus lava os pés dos discípulos e enxuga com a toalha, usando a água, a bacia, para mostrar um sinal de humildade e ensinar os seus discípulos. Capítulo de número 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, creides em Deus. Creides em Deus, creides em mim. Aí ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia! Aleluia! Eu vou preparar-vos lugar. Aleluia! Vou, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, mas voltarei, para levá-lo comigo, para estar comigo, junto com meu Pai. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Aí ele segue a instrução dos seus discípulos no capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira. É necessário estar ligado na videira. Não solte da videira, porque os que estão na videira darão os bons frutos para a glória do Senhor. Ele disse: se tu estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedires será feito. Aleluia, glória a Deus. Aí vai para o verso de número 16. Continua a mesma instrução que ele fala da videira verdadeira. Chega no 16, ele conclui lá no final dizendo assim: olha, eu tenho dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Aleluia, aleluia. Mas aí tem uma chavinha que ele termina dizendo assim: eu venci. Eu venci. A chave aqui é o seguinte: ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele estava dialogando com os seus discípulos, ainda como homem. Ele era homem e era Deus. Ele disse: não turbe o vosso coração. No mundo tereis aflição, mas tenho bom ânimo. Eu venci. Como ele adianta que ele venceu, sendo que ele ainda não chegou no final, para mim e para você, mas para ele é onisciente. Aleluia. Apocalipse capítulo 3 diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Glória a Deus. Ele é onisciente. Para ele não tem ontem, hoje e amanhã. Jesus é, Jesus é, Jesus é, Jesus é, Jesus é, Jesus é para todos sempre. Oh, bendito nosso. O trajeto que ele tinha para a cruz já estava certo, já estava assinado, já estava cumprido, já estava cumprido.
cumprido. Por isso ele declara: eu venci. A gente precisa aprender com essas coisas e deixar de dizer: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? A gente precisava declarar: vencedor, 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 vencedor. Como Paulo escreve aos Romanos capítulo 8: mais que vencedor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No capítulo de número 17, agora Jesus ora por ele, pedindo para que o Senhor dê para ele a mesma glória que ele tinha no princípio. No princípio ele era a palavra, no capítulo 1. A oração dele é essa. Depois ele começa a orar para os discípulos que o Pai já havia dado a ele. E depois ele termina dizendo: eu não oro só por esses, eu oro também para aqueles que virão na plena paz e me seguirão. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele disse: eu não digo que tire do mundo, mas livre do mal, mas livre do mal, mas livre do mal, mas livre do mal, mas livre do mal. Capítulo de número 18. Jesus é preso. Jesus é preso no capítulo número 18. Lá para o versículo de número 12. Pedro é encurralado do lado de uma fogueira. Quem me ouviu dizer fogueira? Fogueira. Estava muito frio, era uma madrugada, e ele estava esquentando ali, aquecendo do lado de uma fogueira. Uma menina disse para ele: você é um desses. Jesus estava sendo levado. Ele negou dizendo: não sou, não o conheço. Mais adiante, um homem pergunta para ele: você parece com eles? Pedro disse: não, eu não conheço. Mais na frente um grupo diz: é você mesmo, você é a cara deles, o seu jeito não nega. Ele disse: eu não conheço. E o galo canta pela primeira vez. 3 vezes negou e o galo cantou. Jesus é preso no capítulo 18. No capítulo 19, Jesus é julgado, é levado para a cruz, é crucificado, é morto, é sepultado. Graças a Deus que não terminou no 19. Aleluia. Se tivesse terminado nos 19, eu não estava aqui e você também não estaria aí. Mas não terminou no capítulo 19. Existe o capítulo 20. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele está vivo. Diga para alguém aí: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. No capítulo 20 é o capítulo da igreja, é a ressurreição de Jesus. Aleluia. E ali ele apareceu, foi Maria Madalena no túmulo visitá-lo, e todo aquele processo, viu o túmulo vazio, a pedra que foi removida, e ele apareceu para os discípulos. E agora nós entramos no capítulo de número 21, que foi lido. O capítulo 21 nós lemos assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. A palavra manifestou quer dizer ele chegou. Não, ele chegou e agiu. Ele chegou e fez. Ele estava e aconteceu. Quando Jesus chega num ambiente, muda-se o cenário. Quantas vezes que ele chegou, aquele cenário não continuou sendo o mesmo. Todas as vezes que ele chegou lá naquele cortejo do menino, da mulher, da cidade de Naim.
tudo mudou. Ele chegou lá e enxugou as lágrimas. Ele chegou lá e devolveu a esperança daquela mulher. Ele chegou na casa de Jairo, mudou toda a história, levantou aquele menino. Ele chegou lá em Betânia, ressuscitou Lázaro. Ele estava presente, chegou lá no casamento, trouxe a felicidade para o casamento, que era para terminar na ruína no capítulo 2, ele transforma água em vinho. Quando ele chega, o cenário muda. Quando ele chega, o cenário muda. Ele entrou lá no meio dos samaritanos, numa aldeia, tinha 10 leprosos, mas depois que ele entrou, mudou toda a história. Indo eles ficaram limpos. Eu quero ministrar que ele chegou, ele manifestará na tua casa, ele manifestará nos seus, ele manifestará na tua vida, ele manifestará onde você precisa que ele manifesta. E ele manifestando, ele aparecendo ali, tudo será mudado para a glória de Deus. O barco estava à deriva, os discípulos estavam desesperados, mas quando ele subiu no barco, tudo fez bonança, aconteceu a calmaria. Eles estavam sozinhos no barco, ele veio por cima das águas. Quando ele subiu no barco, tudo fez calmaria. Quando ele entra na cidade, ele muda. Quando ele entra no casamento, ele muda cenário. Quando ele entra na vida da pessoa, ele muda cenário. Quando ele está presente, pães é multiplicado. Quando ele está presente, a alimentação tem para todos. A presença de Deus muda cenário. E agora pela manhã, ele chega na beira da praia, aonde 7 discípulos estavam pescando ou terminando a sua pescaria, e o texto é bem claro, ele gritou: filhos, vocês têm peixe aí para comer? E eles disseram: nada. Amados irmãos, como pode? Os profissionais pescando, Pedro profissional e todos os seus companheiros, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Todavia que parece que eles estavam jogando a rede do lado esquerdo. Talvez seja isso, que a Bíblia, toda vez que acontece do lado esquerdo, não dá certo. A Bíblia só aprova o lado direito, porque Jesus disse: lança agora do lado direito. Parece que tem, mas não tem nada a ver. Observa bem que ele estava pescando, ele jogou a rede do lado direito, lado esquerdo, na frente, por trás. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Crise, somente frustração, não pegaram nada. E agora na beira da praia chega Jesus dizendo: vocês têm peixe? E eles respondem: não temos nada. Meus irmãos, mas nenhum peixinho não conseguiu pegar, mas nenhum. Pode dizer: pegamos 2 ou 3, não pegou nenhum peixe. Vocês acham que eles erraram no dia da pesca? Erraram na lua no dia da pesca? Não. É porque quando Deus quer tratar com alguém, Ele fecha todas as portas. Porque se Ele não fechar as portas, as pessoas não param. Mas se Ele manda nos peixes, Ele manda no mar. Jesus sabia que eles estavam ali. Parece que Jesus falou para cada peixe: corre da rede, não entra na rede. Nem o pequenininho, nem o nada. Eu não quero vocês fora do mar. Não é para pegar nenhum. Meu Deus. Às vezes você pensa que foi pregar domingo, que é o diabo que está fechando a porta. E às vezes é o próprio Jesus dizendo: eu quero te encontrar. Eu quero que você tenha mais experiência. Eu quero te curar. Você sabia que o verso 21 de São João, ele está escrito ali. E nós temos esta história desta pescaria tão maravilhosa, chamada de maravilhosa, por causa de um homem, por causa do apóstolo Pedro. É por causa de Pedro que está escrito o capítulo 21. Jesus queria tratar com Pedro.
Então ele trata com Pedro o que precisava ser restaurado. Pedro se perdeu no dia da prisão de Jesus. No capítulo 26, talvez nós podemos pôr na tela, no capítulo 26 de Mateus, e o verso 33. Pedro diz assim, olha, quando Jesus disse assim, olha, vão prender o pastor, vão prender o filho do homem, e vocês vão se escandalizar. Pedro disse assim, eu não. Pode ser que todos se escandalizem. Eu nunca me escandalizarei, Pedro diz. Pedro está dizendo, o amor que eu tenho pelo Senhor, mestre, é mais do que todos esses aí. Pode ser que eles, mas eu não, eu nunca. Eu nunca. E agora, Jesus aparece no mar e diz para eles, vai para dentro da água e joga a rede do lado direito. E eles jogaram. E vocês conhecem a história para nós terminarmos. Eles pegaram muitos peixes. O texto é tão categórico e enfatizar que foram 153 grandes. Não veio nenhum pequeno. Grandes. Aleluia. Aleluia. Quando Deus abre, Ele abre com abundância. Ele abre com abundância. Quando Ele quer fechar, Ele fecha e ninguém abre. Mas quando Ele abre, está aberto. Sem Jesus não pegaram nada. Com Jesus pegaram grandes, 153 grandes peixes. Jesus perguntou, vocês têm peixe aí para comer? Eles disseram, não. Aí eles vai lá para lá, 90, 100 metros para dentro da água, e joga a rede lá direito, e jogaram, e não conseguiram trazer, precisou de alguém lá ajudar a trazer a rede tão cheia de peixe. E Jesus na praia. E diz que quando chegaram, o maior sufoco para tirar aqueles peixes, sofrendo. Jesus diz, traz dos peixes que vocês pegaram. E quando eles chegam, uma fogueira. Brasa, peixe e pão. Aleluia. E Jesus está dizendo, come pão, come peixe. Aleluia. Vocês têm que aprender que depende de mim. Aleluia. Come peixe, come pão. Mas quem foi que pegou esses peixes? Que ninguém tinha peixe, o senhor pediu peixe, nós não tínhamos. Nós fomos buscar, não chegamos ainda. O senhor já tem fogueira acesa, churrasqueira montada, e tem peixe, tem pão. É, porque eu não dependo. Aleluia. Eu sou, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas nada foi por acaso, não. Nada foi por acaso. Eu disse que o 21 é para tratar com Pedro. E aí Pedro desce do barco, meio sem gração, chega lá e encosta do lado da fogueira. Lembra quando ele estava lá no verso 33, dizendo que ele não ia negar e que não ia, e ele negou Jesus por 3 vezes, do lado da fogueira. Agora ele está do lado da fogueira. A pergunta de Jesus, refrescando a cabeça dele, você me ama mais do que esses? Ou estes? Jesus está dizendo, naquela época, naquele dia, você disse que poderia todos eles escandalizar, menos você. Logo você declarou, o seu amor por mim é maior do que eles. Você é o melhor. Você é o que mais me ama. Então agora Jesus pergunta para ele, você afirma a palavra que você disse lá? Você me ama de fato mais do que esses me amam? Aí Pedro responde, que você já conhece, amo. Ele está apacenta meus cordeiros, amo, apacenta as ovelhas e amo, apacenta as minhas ovelhas. Mas deixa eu terminar aqui. A primeira fogueira, Pedro caiu. A segunda fogueira, Jesus restaura Pedro. Aleluia. No mesmo lugar, com os mesmos adjetivos ali,
com mesmo ingredientes, Jesus faz uma cena igualzinha. 3 vezes negou, 3 vezes confessou que ama. Aleluia. Mostrou para os outros o que ele tinha desfeito dos companheiros, dizendo que ele não negaria, mas não escandalizaria. Poderia ser que os outros sim, mas ele não. E Jesus disse: aqui eu estou, Pedro, para te restaurar, porque Ele é o Deus da segunda chance. Ele é Deus da segunda chance. Então ele restaura Pedro na segunda fogueira. Na primeira fogueira, Pedro negou ele para a serva, negou ele para o homem, negou ele para um grupo. Agora, na segunda fogueira, Jesus já ressuscitado, Jesus restaura Pedro. Aleluia. E aí, pastor, e essas brasas, essas coisas? É para mostrar que Pedro era para ser pentecostal. Pedro era pentecostal. É no fogo que Pedro foi queimado ali, toda a sua situação, perdoado, toda a sua dívida, a sua forma de negar. Jesus perdoou dali para frente, e o nome dele foi glorificado, e Pedro restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmão, não pegou nenhum peixe, porque eu tenho que resolver um problema com Pedro. Não vão pegar nada esta noite, agora vai pegar. Pegou muitos peixes, eu tenho que resolver um assunto com Pedro. Depois de tudo isso, ainda termina o capítulo 21, Pedro dizendo assim. Aí Jesus disse para ele: quando você era mais jovem, você fazia o que queria, ia para onde você ia, mas quando você ficar mais velho, você não vai ter essa liberdade. Vão te puxar e te levar para onde você não quer ir. E o texto diz que estava mostrando para Pedro a forma que Pedro ia glorificar a Deus com a sua morte. Aí Pedro diz assim para ele: mas e esse outro aí? Como é que vai ser com ele? Pedro era danadinho, né? Tinha resolvido a situação dele, mas não ficou quieto. Que era João que estava perto de Jesus. Ele disse: e com João, como é que vai ser? Aí Jesus respondeu para ele: se eu quiser que João vive até eu voltar, o que você tem a ver com isso, Pedro? Está escrito. Aleluia. Depois começaram a dizer que Jesus tinha dito que João não iria morrer. Mas na verdade não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: não se preocupa com Pedro, com João, se preocupe com você, para não me negar mais. Não me negue mais. Fique comigo todo sempre. Não se preocupa com João, porque tem gente que fica preocupando com A, com B, em vez de preocupar com si mesmo. Examine-se a si mesmo. Pare de preocupar com outro, com A, com B. Jesus é restaurador. Jesus é restaurador. Jesus é restaurador. Ainda há oportunidade. Dá para falar com alguém? Ainda tem oportunidade para você. Ainda tem oportunidade para os seus. Ainda tem oportunidade para o seu amigo. Ainda tem oportunidade para o seu parente. Ainda tem oportunidade para os seus. Porque Jesus não desiste do seu propósito. Ele não desiste do seu propósito. No momento certo, Ele vai se manifestar aonde o indivíduo estiver e vai restaurar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando você pensa que está tudo perdido, Jesus manda uma mensagem assim para dizer: ainda há esperança. Ainda há esperança. Se tivesse perguntado para os outros apóstolos, o que vai acontecer com Pedro agora? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nenhum deles tinha uma palavra. Mas quando ninguém tem palavra para dizer sobre alguém, Ele mesmo aparece e diz: eu sou restaurador. Eu sou o que perdoo.
Aleluia. Eu sou restaurador. Aleluia, 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 aleluia. Abandaste camandar a subneba na súbia. Pode todo mundo dizer: não te quero mais, não me interesso por você mais. Salmos 27, verso 10. Meu pai me deixar, minha mãe me deixar, meus irmãos me deixar, minha família me deixar, Ele me acolhe. Aleluia. Os braços deles aí não estão encolhidos, para que não possa resgatar. Ele ainda resgata o mais desprezado, vil desta terra. Ele resgata e traz de volta. O que ele fez com o apóstolo Pedro é um exemplo de amor, é um exemplo de perdão, é um exemplo que não desiste do seu propósito, não desiste do seu propósito. Existe um processo, mas o final é amor, 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 amor e amor. Ficaremos em pé.